Boa noite. Não dá para projetar, até pela experiência que a gente tem, e quer ficar focado especificamente na preparação a partir de agora do jogo contra o RB Brasil. Duas coisas eu quero enaltecer. Primeiro, o trabalho da equipe toda. O número de atletas que a gente utilizou. Eu me sinto no dever, enquanto técnico, de passar para o torcedor a gratidão que eu tenho em cima do trabalho realizado. Deve ter sido a equipe mais disciplinada, mais pontos fez, maior número de vitórias, deve ter tido melhor saldo de gols. Não sei se o maior número de gols feitos, melhor defesa. Para quem reformata, tudo isso daí é extremamente significativo. É apressar um processo, agora a segunda parte eu quero falar, é apressar um processo de maturidade que ela não está pronta ainda. E ela vai criar uma expectativa alta dela mesmo em relação ao jogo de domingo. E é um jogo só de 90 minutos. Então, torcedor, eu já peço agora, primeiro, que ele venha no domingo para nos incentivar, principalmente quando erra. E quando acerta é fácil. Mas apoiar, porque a equipe não está madura, ela não está pronta. Uma equipe pronta, ela precisa de 40, 50 jogos. Você já precisava isso, eu treinando Caxias. Muito mais. Eu estou falando de uma maneira muito tranquila, muito calma, muito consciente. Ela precisa desse apoio do torcedor, porque ela não está madura ainda. Essa outra porta, ela está crescendo. Por exemplo, Guilherme fez o melhor jogo sob meu comando. Então, precisa tempo para que as coisas possam acontecer. Voltou Marlone. A Lamba virando uma bela opção. Mas ela precisa de tempo, ela precisa de construção. Esse é o pedido que eu faço. Tite, você, pelo rendimento do Fagner dessa temporada, você já disse que ele, em algum momento dessa temporada, queria um jogador de seleção. Não só pelos gols que ele fez hoje, mas ele vem reforçando isso no teu conceito. Se você fosse técnico da seleção brasileira hoje, o Fagner estaria na sua seleção. Não posso responder. Eu posso te dizer que o melhor momento do Fagner e o melhor momento do Edilson também. O que é competição de alto nível? É isso. O Edilson fez o melhor jogo algum tempo atrás, eu vim aqui e falei com vocês aqui. Às vezes estar jogando é o melhor momento de um ou de outro. Mas alto nível é isso. Alto nível eu peguei nesse último jogo e falei, estava sentado o Iago e o Balbuena, eu acho que era Williams e Romero com certeza. Estavam os dois jantando, os dois concorrentes, eu falei, vocês dois estão jogando num altíssimo nível e deixando o técnico muito feliz e muito tranquilo. E os dois ali, Iago e Balbuena. Digo, mas sabe por que o Iago está jogando e tu não, Balbuena? Não sei. Digo, preciso dizer isso para você. Porque ele chegou antes e agarrou a oportunidade. Mas o reconhecimento meu, ele, cara, é isso que se faz em tudo. É assim que se faz. Titi, primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, depois do noticiário, né, que saiu, que você teria feito uma recusa à seleção brasileira, queria ouvir a sua versão a respeito disso. Eu passei 10 dias falando com vocês e aventando essa possibilidade. Entendeu? Me manifestei, não tenho mais absolutamente nada a manifestar. O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz em Corinthians. É um momento, de novo, extraordinário, que eu preciso estar atento a esse processo de maturidade, de aprender aqui. Hoje eu usei, por exemplo, uma frase que o Lan, e um verbo que ele usa muito no Bayern. Ele tem 19 títulos. E o pessoal vai entrevistar, e o que ele mais usa é o verbo, em alemão é o quê? O que é, Matheus? É Lerner? Lerner, que é aprender. Nós, o Corinthians, quer aprender. Nós queremos aprender para crescer. A respeito da partida de hoje, deu para ver, em muitos momentos, que o Corinthians fez alguma coisa parecida, entre aspas, com o que faz o Audax, o goleiro com o líbero ali, né? O Walter bem à vontade com a bola no pé, em alguns momentos ali arriscando até uns dribles ousados.
Queria que você comentasse essa tranquilidade do Walter, essa confiança dele com a bola no pé. Duas coisas. Primeiro, que fala do Audax, eu quero parabenizar o trabalho do Fernando Diniz. Parabéns, Fernando. Se vocês olharem o scout, as duas equipes que mais acertam o passe são os nós e o Audax. Então, construiu um trabalho da mesma forma com que eu elogiei o trabalho da Ferroviária, do técnico da Ferroviária, que era português. Eu estou elogiando o trabalho do Fernando Diniz, que é brasileiro, que é gaúcho, que é paulista, que é aqui do interior. Gaúcho, tá, força de expressão. Mas que a gente, às vezes, valoriza dos outros, o do outro lado, e deixa de reconhecer o outro. Baita de um trabalho. Baita de um trabalho. É uma ideia de futebol que ela é de triangulação. Quando é possível fazer troca de passes, ela não faz. Não vai, às vezes oportuniza mais, às vezes menos. Depende da marcação do adversário, da característica, se são altos, se são ágeis, se são fortes, se te faz pressão alta, depende. Mas a ideia, o que eu busco sempre é, qual é que é a ideia de futebol nosso? Ela é de triangulação e infiltração, independentemente do setor. Tite, por tudo que o Corinthians realizou até aqui, e eu sei que para você não é surpresa, mas para alguns é surpresa esse ter chegado nessa situação, ele está sendo imbatível da forma como joga aqui na Liga. Podemos dizer que esse time é imbatível e pintou o campeão paulista? Não, Virginia, eu gostaria de te responder isso. Primeiro, eu não fujo dos elogios. Tanto é que eu comecei aqui elogiando toda a equipe. Né? Tem dois aspectos que são fundamentais, a característica do Corinthians. Antes de iniciar o jogo, nós fomos ali entregar uma placa para o Bruno Henrique. Aí eu fiquei pensando assim, cara, 100 jogos do Bruno Henrique. Aí esses dias foram 150 de não sei quem, antes foi 200 de não sei o outro, tá? Aí eu comecei a pensar comigo, aí eu falei para o presidente, falei para as pessoas que estavam o Corinthians tem uma característica, ele faz do clube uma família, diz quando está certo, elogia, corrige quando está errado, e dá tempo para os profissionais trabalharem. É uma ideia, por isso que e esse para mim, é uma das características que faz a equipe ser vencedora ao longo do tempo. É tu ter tempo e oportunidade de errar, de perder, para depois corrigir, para depois evoluir. Porque assim é o trabalho humano, assim é o nosso trabalho também. Tite, você falou da questão da construção da equipe, que esse time não está pronto, mas a gente está chegando agora naquela fase, na fase do mata do Campeonato Paulista, que é um jogo só, e também no mata-mata da Libertadores, já falta só uma rodada, a classificação encaminhada, enfim. O que o time do Corinthians cometeu de erro no ano passado, nessa fase, que não pode cometer esse ano? E qual será a importância dessa semana cheia de trabalho que você terá essa semana, que não tem, acho que desde a segunda rodada que você não tem uma semana inteira de trabalho? Qual será a importância dessa semana inteira para evitar que esses erros não se repitam? Não dá para comparar, seria injusto. Comparar dá, mas é injusto, de minha parte, comparar etapas e times diferentes. É injusto eu comparar a etapa do time campeão mundial, com o time campeão da Libertadores, com o time campeão paulista. Cada um tem a sua característica, tem o jeito dele, a forma dele e o respeito. São etapas diferentes. O que nós temos que ter? É um momento que ele requer apressar um processo de maturidade. Isso sim. Emocional, maturidade, gelo. Bola não pode queimar no pé, torcedor grita e está na emoção da coisa. E nós, calma. Luciano, falei, Luciano, no intervalo, tu está ansioso demais para fazer o gol. Calma. Se tu dominar bem uma bola e não der para ti finalizar e tu servir outro, o gol vai ser igual para todos nós, vamos ficar felizes igual. Ele dominou bem. Ameaçou finalizar, o adversário veio, cortou o passe. Ele deixou a Ana livre para finalizar. Tite, eu imagino que você já tem os seus 11 preferidos na cabeça, mas se eu estiver errado na conta, você me corrija. Acho que você já usou 24 jogadores na temporada como titulares, revezando.
E o que chama a atenção é que o time apresenta, independentemente de quem joga, o mesmo padrão, o mesmo esquema, o mesmo estilo, e não há queda de qualidade. Tanto que o Corinthians tem a melhor campanha do Paulista e também na Libertadores vai bem. Isso é tão raro no futebol brasileiro, o técnico conseguir montar um time, e você, pelo jeito, tem 2 times muito bem montados. Te surpreende isso ainda? Era aquilo que você esperava já neste momento ou não? Me surpreende, e eu falando que me surpreende pode estar valorizando o meu trabalho, mas é o meu sentimento. E o trabalho da comissão técnica. E o trabalho dos atletas entenderem que eu não tenho preferência por ninguém. É o momento de estar melhor. E não é quem é melhor, é quem está melhor. Sabe? Nós vamos jogar contra o Santa Fé e o Edilson tomou a palavra antes do jogo. Acabou o jogo, o Elias foi agradecer o Edilson. Comprometimento. Não importa se tu inicia jogando, se tu termina o jogo, se tu não está. Sabe, essa relação... Eu estou falando demais. É isso, deixa legal. Eu acabei de ler o livro do Ancelotti. O Ancelotti falava assim, para nós ganhar lá 10ª ele terminou o livro dele, era antes do Real Madrid, vai precisar unir direção, atletas, comissão técnica e grupo de funcionários. O torcedor vai vir e vai estar nos apoiando no jogo. Eu acabo de ler, terminando o livro do Guardiola, o Lan, e o Guardiola fala assim, o Bayern, eu não sabia que ele tinha esse carinho e esse lado humano, lado família que ele tem. Aí tu vê o Lan falando em aprendizado e diz assim, o Bayern é uma grande família. Não quer dizer que é tudo certo, quer dizer que quebra o pau. Que corrige quando está errado, diz quando está certo. Mas é leal. É leal. Isso é legal formar um grupo. Ganhar ou não ganhar vai ser consequência, cara. Não estou dizendo. Mas precisa disso. Precisa. Desculpa. Tite, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para alguns torcedores ali na arquibancada. Você se lembra, antes de hoje, claro, você se lembra quando foi a última vez que o Fagner fez um gol? Não. Foi 4 de abril... Ele deu uma cavadinha na Libertadores contra o Once Caldas. Once Caldas. 4 de abril do ano passado, o jogo aqui 4-0. 1 ano e 6 dias depois. Muito tempo, o Fagner devia ter feito antes já. Diante disso, Tite, quanto é bom para um jogador, independentemente da maturidade que esse jogador tem, que é o caso do Fagner, fazer 2 gols na mesma partida, de certa forma, coroando a boa fase que ele vem vivendo, talvez desde esse jogo contra o Once Caldas, ou mais tempo ainda. Mas, enfim, eu queria saber do treinador dele, a importância de o gol coroar isso. Contente, e eu vou te dizer o que eu fico mais contente ainda, quando os gols se diluem. Sabe por quê? Porque estrategicamente o adversário vem às vezes fechando um lado, às vezes fechando o outro. No jogo contra o Santa Fé, eu falei, gente, os 2 laterais apoiam e eles vão esperar, bola por dentro nós vamos infiltrar. A Cifute, tudo buscou, estudou e tal, gol por dentro. De vocês daqui a pouco pelo lado, vocês vão ter que fazer a contenção para potencializar Elias, para deixar um espaço maior para Guilherme, vai ter o André, vai ter o Luciano, e fiquem trabalhar por dentro. Futebol é assim. Às vezes tu fecha mais um lado, abre o outro. E aí tu deu um apoio. Às vezes o apoio é mais do Wendel. Às vezes e hoje veio a coroar o Fagner. Tite, aliás, sobre o Guilherme, outro dia, na Libertadores, ele fez até gol, eu falei que ele errou muito passe. E hoje, na saída do gramado, falei, hoje você acertou tudo. Obrigado, realmente aquele dia eu errei demais. Mas faz parte, e ele até usou uma expressão que eu gostei. Eu jogo numa zona perigosa, né? Se errar ali é complicado. Isso à parte, você não vai ficar bravo comigo não, mas eu vou fazer uma pergunta, que os bastidores falam muito. Eu não sei se estou bem informado ou não, mas tem uma palavra que a imprensa, a grande imprensa, a qual eu acho que pertenço, gosta de falar muito, que é ética, né? Então a informação que eu tenho a seu respeito dessas sondagens da CBF é que você foi muito ético. Estão dizendo aí que o Tite teria dito, com esse pessoal não trabalho, não chegou, essa conversa não chegou aí. O Tite teria dito, eu trabalho no Corinthians e lá tem um treinador. Por que estou dizendo isso?
Porque a imprensa, quando tem uma paixão por algumas pessoas, ela esquece os defeitos e também aviva as suas virtudes. O Sampaoli, que todo mundo quer ver um técnico estrangeiro na seleção, esses mesmos bastidores dizem que ele se ofereceu para trabalhar na seleção brasileira. E lá tem um técnico. Me parece que isso não é muito ético, né? Então eu fico olhando isso, essa situação, um muito ético e outro, que não fosse ele, mas um agente ligando falando, ó, eu estou aqui, mas tem um cara lá trabalhando. Não estou discutindo se é bom, se é ruim, nada. Eu estou analisando a capacidade de cada um. Até porque, entre eles, eu gosto mais do seu trabalho. Mas essa situação, e daí vira verdade, Tite, e vira manchete, né? E o nosso editor fica cobrando coisas, tipo assim, você fala assim, mas cadê a nossa grande ética, que a gente defende tanto? Vale para um e não vale para outro? Primeiro eu vou dizer para todo mundo que eu tenho uma porrada de defeito, muito mais que vocês imaginam. Agora eu me orgulho de uma virtude. Eu sou muito digno nas coisas que eu faço. Dignidade é inegociável. Está dito. Tem alguns momentos que o silêncio eles falam por si só. Eu tenho muito orgulho da minha carreira. Mas errei um monte de vezes. Continuo errando. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu olho para trás da minha carreira e digo assim, que feliz. Eu consegui enxergar os dois caminhos e optar por ele. Porque a gente sempre tem os dois. Sempre, qualquer momento. Vai continuar sendo assim. Antes de começar o jogo, Elias falou também a esse respeito. E nós jogamos o jogo tal qual fosse um jogo decisivo. Dignidade não se compra. Próximo. Você disse que não dá para adiantar aí uma projeção sobre as quartas de final, mas queria saber se você conta com a volta do Rodriguinho e se seria a sua primeira partida com todo mundo à disposição, né, depois de bastante tempo, e como você encara isso? Tenho a expectativa de estar com o Rodrigo. Vamos ver como é que é a recuperação dele. Vou pegar o RB Brasil, que é uma equipe que está fazendo um grande trabalho também, 3 anos com o seu técnico, de novo enaltecer o trabalho, permanece com o seu técnico, e quando ele tem os seus resultados, que bom, que a gente vê que esse dar tempo aos profissionais, que eles surtem efeito. E agora essa preparação eu já tinha aí, a gente preparando todas as coisas. Tem o Roger, foi meu jogador, me ajudou muito quando eu estava no Palmeiras. Devo de consideração. Sabe? Eu sei respeitar todas essas, e não desprezar ninguém, independentemente da campanha que nós fizemos, de nós nos acharmos que a gente já... Essa soberba, pode ser um outro motivo, mas essa ostentação para nós não serve, não. Tite, boa noite. Parabéns aí pela sua campanha no Corinthians. Praticamente você já respondeu tudo, mas eu gostaria de ressaltar aqui uma pergunta para você. 30 mil pessoas hoje aqui na Arena. O Corinthians tem demonstrado torcidas, inclusive, tem alguns aí acompanhando as entrevistas com você. E por que isso? Porque realmente a sua campanha diante do Corinthians, de todos os jogadores, foi vitoriosa nessa primeira fase. Chegou praticamente invicto, veio bem, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco a importância desses torcedores que incentivam o time, incentivam você, e o seu respeito, inclusive, pelas outras torcidas, que você é muito respeitado sobre isso. Queria que você comentasse um pouco. A primeira parte, eu vou dizer, para a gente ficar feliz e curtir com as nossas famílias, com a criança, com a namorada, com a esposa, que eu vou agora comemorar o aniversário da minha filha, a gente não precisa tripudiar os outros. Não precisa. Aliás, é um sentimento muito pequeno. A gente tem que curtir e ficar feliz. Estou olhando para os torcedores todos. Dizendo assim, pô, que legal a gente valorizar, que legal a gente estar com o filho, que legal estar com o pai, que legal a gente curtir, que legal.
Esse é o primeiro. Então, curtam e ficam felizes, sim. E o segundo, é nós. É nós.